Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje vamos falar de um tema que acomete bastante as mulheres, né? Que é a tensão pré-menstrual, que a gente costuma falar que é uma disforia, né? Uma alteração do humor que antecede ao fluxo menstrual, mas na realidade essas alterações do humor que ocorrem na mulher é em função das oscilações dos hormônios durante o ciclo menstrual. E ficou falado então que é uma tensão pré-menstrual porque as oscilações desses hormônios um pouquinho antes de vir o fluxo pode gerar alterações de comportamento, principalmente do humor. Então a gente costuma falar que é uma disforia. A palavra disforia tem como prefixo o dis, né, que é com i, que é o mesmo prefixo que a gente usa na disenteria, né, que significa intestino funcionando com dificuldade. Então, disforia significa o humor funcionando com dificuldade. E existem várias causas que podem estar dificultando o humor. Uma delas, que é bem conhecida, e a gente vê algumas pessoas que têm isso, por exemplo, é na hipoglicemia, quando a pessoa está com fome. Fazem até propaganda disso, mostrando a pessoa mudando de comportamento logo depois que come alguma coisa. Então, se a diminuição da glicose no nosso sangue pode alterar o nosso humor, né? Por que não as oscilações do hormônio, né? Principalmente na mulher, onde existem oscilações do hormônio de acordo com o seu ciclo menstrual. O estrógeno e a progesterona estão lá flutuando, né, no sangue, causando alterações esperadas, né, no útero, preparando-o para estar fértil para quando chegar, talvez, um óvulo fecundado, né? Quando isso não ocorre a nidação, que é a fixação do ovo na parede do endométrio, e aí ele descama, e aí essa descamação do endométrio sai pela vagina em forma de fluxo menstrual. Com isso, a mulher pode ter cólicas e mal-estares. No entanto, alguns momentos antes de ocorrer esse fluxo menstrual, existe uma virada de hormônios, e essa virada de hormônios pode alterar o funcionamento da mulher. Essas oscilações são previsíveis, porque faz parte da natureza e da saúde da mulher. No entanto, algumas mulheres têm o seu cérebro e seu sistema nervoso mais sensível. E normalmente, geralmente, mulheres que têm algum quadro depressivo têm isso em forma mais intensa. E aí a gente observa então que algumas outras têm isso tão intenso que hoje ela é até considerado um álibi, né, para se livrar alguns atos de agressividade, talvez até causando danos e lesões corporais, se não até a morte de outras pessoas. E se for mostrado que é no período da TPM, talvez isso seja um atenuante, né? Mais ou menos como alguém que atropela alguém, mas não houve intenção, não é doloso, né? Não quis matar aquela pessoa, mas é culposo. De qualquer maneira, existe atenuantes quando você comprova que a mulher estava nesse período. E por que isso? Daí, olha que interessante, né? Aí é que vem essa TPM, chamada TPM muito forte, né? Quando a pessoa tem essa influência dos hormônios no cérebro, existe uma descompensação na passagem dos níveis de estrógeno e progesterona. Mas existe um outro hormônio que também tem nas mulheres, que é a testosterona. E algumas mulheres são muito sensíveis à testosterona, de maneira que isso também altera o seu humor. Nessa oscilação dos hormônios, além do próprio estrógeno e progesterona alterar a função de algumas partes do cérebro, existe não uma sobrecarga, uma prevalência da testosterona exatamente nessas mudanças. E é a testosterona que faz as pessoas, vamos dizer assim, ficarem mais agressivas. A gente vê essa história, né, de que você castra o boi ou castra o touro, ele fica manso, porque ele parou de produzir testosterona. De qualquer maneira, TPM não é para ser sofrida, tá? Existem tratamentos, cuidados, em que você pode usar desde fitoterápicos, provavelmente a base daquela flor chamada prímula, ou mesmo da borragem, né?
o óleo de prímula com borragem, né? Mas também podemos usar antidepressivos, que hoje é consagrado o uso da fluoxetina, em alguns casos do escitalopram, e em casos muito graves, onde existe até um risco de psicose, algumas mulheres precisam usar antipsicóticos. E o que é normalmente usado em fórmulas para se tratar e prevenir esta TPM muito forte é a flufenazina, né, que é um remédio antigo, mas que funciona muito bem em associação com a fluoxetina para se evitar esses transtornos psíquicos tão intensos que não só expõem as pessoas, né, a uma situação desagradável, mas também expõe a própria mulher, que depois ela acaba ficando, talvez, quando passa esse período, talvez envergonhada ou com receio do que é que vai acontecer no próximo período.